Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da série Especialista em GPC. Eu sou Adriano Volk, Master em GPC há 12 anos e atuo no segmento de pisos na construção civil há mais de 20 e sou responsável por conduzir o seu aprendizado durante toda essa série. No episódio anterior, eu te apresentei os perfis e nichos de mercado em que um especialista em GPC pode atuar e as características e particularidades de cada um deles. E hoje eu quero que você preste muita atenção, porque esse é o episódio mais importante da série até agora. E nesse episódio eu vou te mostrar as fases de um piso de concreto e como um especialista em GPC pode atuar em cada uma delas sem depender de mão de obra direta. E ainda você vai conhecer mais a fundo a proposta da comunidade GPC e como ela pode potencializar e acelerar os seus resultados ainda no início desse ano. Se você já atua na construção, acredito que vai concordar comigo. Precisamos resgatar a credibilidade das soluções de arquitetura e engenharia que já reinaram em algum momento na história recente do nosso país e combater a comoditização do setor. Bom, se você está aqui hoje é porque possivelmente tenha interesse em fazer a diferença e integrar esse movimento. E eu vou mostrar para você como começar. Existem 3 áreas de atuação principais que podem ser exploradas por um especialista em GPC. A primeira é para quem busca segurança financeira e não gosta de correr riscos como empreendedor, preferindo trabalhar para uma empresa. Nesse caso, temos 2 caminhos que podem ser explorados por um especialista em GPC. Trabalhar em empresas de arquitetura, engenharia e construção, explorando as habilidades de um especialista em GPC para reduzir custos e melhorar a qualidade das obras executadas, agregando todo o conhecimento de um GPC em cada fase do processo construtivo de um piso de concreto. Para você ter uma ideia, o nível de retrabalho que temos hoje em pisos de concreto, em qualquer nicho, subnichos e perfis de obra, é enorme. Posso garantir que mais de 90% dos projetos de pisos de concreto realizados hoje no Brasil poderiam ter melhor aproveitamento e melhor gerenciamento de riscos que agregariam melhores resultados técnicos e financeiros para essas empresas. Como já falei no primeiro episódio da série, o custo de recuperação de um piso mal projetado ou mal executado pode significar pagar 2 vezes aquilo que deveria ter sido entregue na primeira. Imagina o prejuízo de tempo e dinheiro que isso pode gerar no caixa dessas empresas. Para você ter uma melhor ideia, se considerarmos um projeto de 1.000 metros quadrados de piso de concreto, que é bastante recorrente em qualquer cidade hoje no Brasil devido à demanda de obras de supermercados e pet shops, por exemplo, um trabalho para recuperar uma superfície de um piso de concreto que, por algum motivo ou interferência, sofreu alterações e promoveram patologias executivas durante o processo, o custo médio para corrigir essa superfície e eliminar essas patologias, deixando o piso em condições de entrega da obra, será de aproximadamente R$ 60 por metro quadrado. Estamos falando de R$ 60 mil de custo para recuperação apenas de patologias superficiais. Eu já presenciei casos onde construtoras chegaram a desembolsar R$ 150 por metro quadrado para poder corrigir essas patologias. Estamos falando de projetos onde essas construtoras tiveram que desembolsar mais de R$ 1 milhão para terem condições de corrigir as patologias e entregarem essa obra para o cliente. Então pensa comigo, quanto vale um especialista em GPC para uma construtora dessas? Com o que foi desembolsado nesse exemplo que eu te dei, se você atuasse como especialista em GPC para essa empresa, tivesse um salário de R$ 30 mil por mês, mesmo considerando todos os encargos e benefícios, com as suas habilidades como especialista em GPC, essa construtora poderia economizar mais de R$ 500 mil e ainda ter você atuando por um ano inteiro em todos os outros projetos dessa empresa. Construtoras desse porte realizam em média de 5 a 6 obras com esse perfil por ano. O outro caminho como CLT é atuar do outro lado da mesa, como cliente, para empresas que demandem
muitas obras de pisos de concreto para suas várias unidades operacionais espalhadas Brasil afora. E nesse caso incluem-se também as multinacionais, que podem demandar obra tanto dentro quanto fora do Brasil. Se levarmos em consideração o mesmo cenário apresentado anteriormente, você, como um especialista em GPC, pode garantir com que essa empresa não tenha que absorver prejuízos como esse, por exemplo, ou ainda maiores, porque pensar em recuperação de um piso de concreto em unidades com operação em andamento pode custar muito mais caro, porque além do custo direto de recuperação, ainda existem os prejuízos que essa empresa vai amargar por conta do impacto que uma obra dessas pode gerar na própria operação. Pergunta isso para um gerente de loja, que precisa bater meta de vendas no final do mês e vai precisar encarar uma obra dessas, que vai impactar na experiência de compra ou às vezes até impedir a compra do cliente dessa loja. Pergunta isso para um gerente de produção que tem meta de produção para bater até o final do mês e vai ter que enfrentar uma obra na sua seção, que pode parar a sua operação ou atrapalhar toda a movimentação e chegada de materiais nessa produção, por exemplo. Posso ficar aqui por horas citando exemplos de como uma obra como essas pode impactar direta e indiretamente, gerando prejuízos enormes em qualquer tipo de operação ou ambiente que ela ocorra. Quanto vale um especialista em GPC para uma empresa dessas? Agora vamos à segunda área. Essa é para quem já atua na construção civil prestando serviços, por exemplo, e quer agregar uma renda extra explorando novas possibilidades. Por que um piso de 1.000 metros quadrados? E eu sempre gosto de usar essa referência porque será uma referência comercial que você vai usar como especialista em GPC, mesmo para projetos menores. Um projeto com esse perfil vai deixar pelo menos uns R$5.000 no seu bolso e você vai precisar dedicar apenas algumas horas do seu tempo. Um pouco mais à frente eu vou te mostrar como precificar cada um dos projetos em que você vai atuar como um especialista em GPC de acordo com o nível de envolvimento e de risco que você vai assumir em cada um desses projetos. Agora eu vou falar para quem realmente entendeu o potencial de se tornar um especialista em GPC e quer buscar resultados mais expressivos, pois quanto mais envolvido você tiver nesse processo, mais oportunidades irão aparecer durante a sua jornada e mais possibilidades de retorno financeiro você vai ter. Se você realmente se dedicar, se você realmente aplicar tudo o que você vai aprender, você vai conseguir construir um padrão de vida 30K atuando na construção civil de forma independente, sem precisar de empregar mão de obra direta, terá total autonomia nas suas decisões e no controle da sua própria agenda. E ainda você vai poder atuar num amplo raio de atuação, porque havendo uma demanda fora da sua cidade, por exemplo, o custo de deslocamento e de mobilização será somente o seu, porque você vai poder atuar com equipes locais. E isso vai potencializar muito, comercialmente falando, os seus resultados como especialista em GPC. Posso destacar 3 níveis de envolvimento dentro de um projeto que podem ser explorados por um especialista em GPC e como cada um deles vai determinar o esforço que deverá ser empregado e o retorno financeiro de cada um deles. O primeiro nível de envolvimento é o de consultoria, e eu gosto de definir esse nível como dizer para o cliente aquilo que precisa ser feito, estar disponível para ser consultado durante todo o processo. Para aterrissar melhor para você o que eu estou falando, você pode cobrar hoje no mínimo R$5.000 por uma consultoria dessas. Isso se levarmos em consideração o projeto que vem sendo apresentado como referência de 1.000 metros quadrados. Aqui você consegue ajudar o cliente a otimizar seus investimentos com orientações técnicas, indicações de fornecedores e toda a experiência que você pode agregar sendo um membro da comunidade GPC. E vale ressaltar ainda que nesse modelo a sua participação fisicamente falando se dará por meio de visitas técnicas e reuniões que ainda podem ser conduzidas de forma online com as tecnologias que temos disponíveis hoje. Pelo menos essa herança positiva a pandemia nos deixou. As pessoas e as empresas entendem cada vez mais como se fazerem presentes por meios virtuais.
Não por acaso, muitas empresas acabaram aderindo definitivamente ao modelo home office depois da pandemia, mesmo com o retorno das atividades normais. O segundo nível de envolvimento é o de assessoria, e nesse caso eu gosto de definir como pegar na mão do cliente e atuar na obra junto com ele, usando sempre o máximo da estrutura que o próprio cliente já tem disponibilizada nessa obra. Ou seja, nesse caso você, além de atuar como consultor, estará em campo juntamente com a equipe de obra do seu cliente para fazer a obra acontecer. Como nesse modelo de atuação você vai ter que ter um nível de envolvimento e esforço maior e dispor de mais tempo, nada mais justo do que ser melhor remunerado por isso. Em um projeto como esse, é possível faturar entre 10 e 15 mil reais, levando em consideração aquela nossa referência de um piso de 1.000 metros quadrados. Na maioria dos casos, para um projeto desses, entre 25 a 30 horas serão suficientes para atender essa demanda, mesmo considerando a sua presença física no período de execução desse piso, por exemplo. O terceiro nível de envolvimento nós podemos chamar de full pack, turnkey, e trazendo para o nosso português, seria uma opção de pacote fechado, de chave na mão, como alguns gostam de tratar na construção civil. Aqui entram todos os materiais, insumos, mão de obra indireta, equipamentos, tudo o que estará relacionado para que esse piso de concreto aconteça de ponta a ponta. Um especialista em GPC terá total autonomia nas decisões que irá tomar, mas também terá que assumir total responsabilidade sobre elas. Nesse modelo, levando em consideração aquela nossa referência de 1.000 metros quadrados, um especialista em GPC poderá embolsar entre 20 e 30 mil reais, fora todo o custeio do projeto que será faturado, nesse caso, diretamente para o cliente. Aqui, apesar do tempo de envolvimento no projeto não alterar muito se comparado ao modelo anterior de assessoria, se faz necessário incluir um custo de gerenciamento de riscos para cobrir eventuais imprevistos que possam acontecer. E essa verba de gerenciamento de riscos pode virar lucro, dependendo da sua competência como especialista em GPC. Até aqui perfeito, não é? Mas como ter certeza que teremos um cliente disposto a desembolsar esses valores para contratar um especialista em GPC? Porque estamos falando de um negócio modelo win-win, ou seja, ganha-ganha. Como se tem no primeiro episódio da série, um especialista em GPC se paga dentro do projeto, seja promovendo uma redução de custos sem alterar as especificações técnicas do projeto, ou entregar uma solução superior às requisitadas pelo projeto, sem gastar mais por isso. Aqui estamos utilizando a política do mais por menos, onde inclusive todos os players envolvidos também ganham, porque entrarão no projeto como parceiros do especialista em GPC e, além disso, assumirão todos os riscos técnicos e financeiros também do projeto, dando todo o respaldo que um especialista em GPC precisa para a realização do mesmo. Ok, Adriana, já entendi como me posicionar no mercado e como explorar as habilidades de um especialista em GPC. Mas como colocar isso realmente em prática, em campo, e tornar esses resultados reais de fato? Me dá um exemplo de como isso acontece na obra. Vamos pensar primeiro na redução de custos. E eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, repetindo mais uma vez os custos de recuperação de uma superfície de concreto com patologias. Eu vou me ater a detalhes menores, aos prejuízos pontuais que podem ocorrer durante essa operação. O custo de uma betoneira de 8 metros cúbicos de concreto usinado para pisos de concreto comumente utilizados no mercado. Vamos pensar numa resistência de 30 MPa compressão axial e de 4,3 de tração na flexão, por exemplo. Nesse caso, o custo dessa betoneira de concreto gira em torno de R$ 3.600 e R$ 4.800, dependendo da região do Brasil em que você esteja atuando como especialista em GPC. E se nós considerarmos ainda a taxa de bombeamento para o volume de concreto dessa betoneira, podemos acrescentar em torno de R$ 400 a R$ 500 a mais nessa conta.
já dá para perceber que se a sua atuação como especialista em GPC conseguir evitar a perda de uma betoneira de concreto dessas, seja por vencimento do prazo de descarga desse concreto ou de uma aceleração de pega que vai impedir o acabamento desse piso, por exemplo, que não é raro numa operação como essas, levando em consideração a nossa referência de 1.000 metros quadrados, porque numa operação como essa você vai estar utilizando aí em torno de 100 a 120 metros cúbicos. Estamos falando de aproximadamente 15 betoneiras como essa. Uma operação de concreto, um material totalmente perecível que vai estar exposto e refém de condições climáticas, inclusive. Mas vamos voltar aqui ao raciocínio, levando sempre em consideração o nosso piso de 1.000 metros quadrados. Vamos levar em consideração aqui um piso para um supermercado ou um pet shop, com solicitação de cargas médias em torno de 1 tonelada por metro quadrado, que tem entre 10 e 12 centímetros de espessura, e com isso vai utilizar, como eu já disse, entre 100 e 120 metros cúbicos de concreto. Como você estará atuando como especialista em GPC e não estará sozinho, pois vai ter acesso aos especialistas e toda a experiência da comunidade GPC, vai poder contar com a sua experiência somada ao projetista parceiro desse projeto e com isso poder otimizar, por exemplo, a espessura desse piso. Para você ter uma ideia, a redução de 1 centímetro na espessura desse piso, preservando as características técnicas que esse piso demanda, pode significar mais uns R$5.000 de economia nesse projeto. Bom, aqui, se somarmos os dois exemplos, você já está se pagando a nível de assessoria como especialista em GPC para esse cliente. Posso continuar aqui exemplificando vários outros detalhes que podem gerar essa economia durante o projeto, ou ainda te permitir entregar soluções superiores às contratadas, promovendo um over-delivery aí para o seu cliente. Mas ainda não falei das fases, das etapas de um piso de concreto. E como eu vou entrar nesse assunto agora, você vai poder agora imaginar por conta própria as possibilidades de se pagar dentro de um projeto desses como especialista em GPC e ainda lucrar muito com isso. Então vamos lá. Eu dividi o processo de construção de um piso de concreto em 5 etapas e eu vou te mostrar como você pode explorar cada uma delas individualmente ou conjuntamente, atuando como um especialista em GPC. Primeiro vamos falar da especificação. Nessa fase, a atuação de um especialista em GPC abrange desde a seleção da matéria-prima, passando pelo projeto propriamente dito, até a preparação de base que vai receber esse piso. No entanto, isso deve ser estudado e se alinhar com as condições operacionais, a qual esse piso de concreto será submetido, para chegar ao dimensionamento, acabamento e tratamento de superfície adequados para atender essa operação. A segunda fase ou etapa é a do planejamento. Aqui um especialista em GPC vai atuar na compra de suprimentos, no gerenciamento logístico de entrega desses materiais e na definição do cronograma executivo da obra. E para isso, ainda se faz necessário a compatibilização desse cronograma executivo com todas as outras frentes envolvidas na obra, porque a obra do piso acaba travando todo mundo, pelo menos até inventarem uma forma de executarmos obra flutuando sem precisar do apoio de um piso. Ainda vale ressaltar nessa fase a capacidade do networking de um especialista em GPC, pois será a sua rede de contatos composta pelos seus parceiros fornecedores, sejam eles de materiais, equipamentos ou serviços envolvidos no projeto, que irão garantir as condições necessárias para que um especialista em GPC possa assumir suas respectivas responsabilidades e obter sucesso. Uma das minhas promessas como GPC é você poder atuar sem a dependência direta de mão de obra, ou seja, sem precisar empregar uma equipe própria, pois serão esses parceiros que irão empregar suas respectivas estruturas, colocando-as a serviço do especialista em GPC, para que seja possível a realização desse projeto. Agora vamos falar da terceira fase ou etapa, que é a aplicação. Chegou a hora de darmos forma de fato nesse piso. Nessa fase posso destacar coordenação, integração
e fiscalização. Mas não é tão simples assim, porque nesse momento teremos atuando na obra mais de 20 profissionais com suas respectivas responsabilidades e atribuições que foram pré-determinadas. E ainda teremos o emprego dos equipamentos e que monitorar as condições climáticas que sempre interferem durante a operação. Quer mais detalhes? Aqui eu considerei, por exemplo, o pessoal do concreto, envolvendo o motorista do caminhão betoneira, a equipe de bombeamento e o pessoal do controle tecnológico. Também considerei a equipe de piso, pedreiros e ajudantes especializados na execução de um piso de concreto, equipados com suas réguas vibratórias, em alguns casos laser screeds, suas acabadoras de superfície e afins, para fazerem com que esse piso realmente tome forma e aconteça de fato. Também não podemos subestimar a fiscalização das outras frentes envolvidas na obra, porque sempre vai existir alguém querendo fazer alguma coisa durante a operação desse piso de concreto. Por fim, ainda precisamos monitorar os fatores externos que podem interferir nessa operação, como por exemplo, a vizinhança do local onde a obra está acontecendo. Imagina o impacto que a movimentação de caminhões betoneira gera na rua onde essa obra está acontecendo. Imagina o barulho propagado pelo bombeamento do concreto e pelas acabadoras de superfície no momento do acabamento do piso de concreto. E isso tem um potencial muito grande de ainda acontecer de noite e até de madrugada. Lembra dos exemplos de redução de custo? Imagina uma operação dessa em andamento e de repente chega a polícia na obra dizendo que a obra precisa parar. Por conta da reclamação de um vizinho próximo, deve ser respeitada a lei do silêncio e a obra nesse momento só poderá continuar no dia seguinte, a partir das 6 horas da manhã. Consegue calcular qual será o prejuízo de parar uma operação no momento desses? Aqui o especialista em GPC já se pagou com os pés nas costas. Já ajudou o cliente a economizar dinheiro e ainda salvou o cronograma da obra inteira, se conseguir prever e evitar com que isso aconteça. Acabamento. Chegamos à quarta fase ou etapa, e nesse caso, o tipo de acabamento que esse piso terá já deverá ter sido definido lá no começo, no projeto. Porém, em muitos casos, por conta da operação que vai rodar sobre esse piso, ainda podem haver especificações adicionais no tratamento dessa superfície, por exemplo. Aqui entram a lapidação ou polimento diamantado da superfície, aplicação de revestimentos de alto desempenho como epóxi, poliuretano e uretano, e também os cimentícios, como as aspersões minerais e os revestimentos cimentícios de alto desempenho. Bom, com tudo isso no radar, um especialista em GPC pode otimizar custos e tempo, porque ele tem a habilidade de prever o que a próxima etapa exigirá da anterior e como uma pode ajudar a outra no processo. Como exemplo, posso citar aqui um piso de concreto que vai receber um revestimento de alto desempenho. No acabamento do piso durante a execução, o especialista em GPC tem condições de definir qual é o tipo de preparação que ele já pode deixar para receber esse revestimento, economizando assim tempo e dinheiro, por já conseguir nesse momento proporcionar uma superfície ideal para receber esse revestimento. Eu citei esse exemplo porque é muito comum quando temos um revestimento de alto desempenho especificado em projeto, na etapa executiva, se executar um piso com um acabamento vítreo, por exemplo. E isso vai exigir do aplicador do revestimento de alto desempenho o fresamento da superfície como preparação antes da aplicação desse revestimento. Aqui, seguramente já estamos falando de mais 10 ou 15 reais por metro quadrado. E pegando lá a nossa referência de 1.000 metros quadrados, estamos falando de mais 10 a 15 mil reais de custo que poderia ser evitado, que poderia ser economizado dentro do projeto. Então coloca aí na sua conta mais 10 a 15 mil reais de economia que um especialista em GPC pode proporcionar nesse projeto. Por fim, vamos entrar na fase de manutenção. Na maioria das vezes um mercado à parte, porque aqui um especialista em GPC pode atuar não só em pisos novos, como em pisos antigos. E isso abre um leque de possibilidades de mais retorno financeiro. De forma geral, podemos dividir a manutenção de pisos de concreto como preventivas ou corretivas.
Começando pela preventiva, aqui um especialista em GPC pode explorar nichos e tipos de tratamentos que podem ser aplicados em pisos recém-executados, por exemplo. Posso ressaltar aqui a lapidação polimento diamantado em pisos de concreto. Um tratamento como esses é capaz de agregar a um piso de concreto características semelhantes à de um granito de alta resistência, por exemplo, tornando esse piso de concreto muito mais bonito, mais resistente e durável, sem contar a facilidade de conservação e limpeza. Essa é inclusive uma especialidade que vem crescendo muito nos últimos anos no Brasil. Eu posso falar com alguma propriedade sobre ela, porque eu fui um dos pioneiros a trazer e difundir essa solução por aqui. Falando agora da corretiva, podemos destacar qualquer recuperação estrutural ou superficial de um piso de concreto. Tratamentos de patologias como trincas, esborcinamentos de juntas, reparos pontuais, desgaste da superfície e até recalque entram nessa categoria. A atuação de um especialista em GPC aqui é tão importante que ela pode poupar um cliente de ter que demolir e reconstruir um piso de concreto novamente sem ter necessidade. Para você ter uma ideia, voltando ao nosso exemplo de 1.000 metros quadrados, para demolir e reconstruir um piso com essa área quadrada, o cliente vai investir hoje em torno de R$200 mil. Contando com a habilidade de um especialista em GPC, esse cliente poderia, na maioria das vezes, resolver o problema, atender todas as suas exigências operacionais e ainda contar com uma garantia de 5 anos de uma recuperação profissional que custaria 1/3 do valor que ele empregaria para demolir e reconstruir um piso desse, sem contar todo o tempo que um processo desse ainda leva. Bom, aqui, só para não deixar passar despercebido, um especialista em GPC já se paga por uns 10 projetos, não é mesmo? Respira fundo, dá aquela alongada, relaxa um pouco. Eu vou te mostrar como colocar tudo isso trabalhando ao seu favor ainda no começo desse ano. Acabei de apresentar para você um resumo de 20 anos de atuação me especializando em pisos, sendo que 12 deles especificamente em pisos de concreto. Tudo o que você viu e ouviu até aqui foi extraído da minha experiência prática, vivenciada ao longo de toda a minha jornada na construção civil. Mas ao contrário de você, eu não tive ninguém para me ensinar. Tive que aprender tudo por conta própria, ali na lida, na raça, no trecho, como diria um velho amigo do setor. Posso te assegurar que o conteúdo que você está tendo acesso durante essa série jamais foi pensado ou apresentado dessa forma, nesse nível de detalhamento, mesmo por profissionais que já atuam no segmento de piso de concreto hoje no Brasil. E eu digo isso porque durante muitos anos eu sempre procurei por especialistas em GPC para tocar os meus próprios projetos. E como não encontrei, acabei em campo tendo que desenvolvê-los. Mas isso é uma excelente notícia para você, porque você vai ter acesso a tudo isso, ao passo a passo, um mapeamento completo do segmento de pisos de concreto e como você vai poder atuar nele, tanto no Brasil como até fora daqui. Vou te contar uma breve história que aconteceu com outro especialista que faz parte aqui do time da Experts da Construção. Ele conseguiu o Green Card para morar com toda a família nos Estados Unidos por conta da especialidade que ele desenvolveu. Mas essa é uma história que você vai ter oportunidade, continuando a acompanhar todo o conteúdo aqui da Experts da Construção, de ouvir da boca dele mesmo. Se você ainda está aqui, é porque já entendeu o tamanho da oportunidade que está diante de você nesse momento. Então eu preciso que agora você preste muita atenção. Você viu o volume de possibilidades que podem ser exploradas por um especialista em GPC? Caminhos, áreas de atuação, fases, etapas, níveis de envolvimento. Na minha opinião, formatar tudo o que envolve o universo de um especialista em GPC e empacotar num curso online não vai trazer os resultados nem que você e nem que eu almejamos. Por isso, a proposta do projeto Experts da Construção é inovadora e sem precedentes tanto na construção civil quanto na internet. Na comunidade, você terá acesso a um aprofundado e detalhado conteúdo do segmento de pisos de concreto. Com encontros online em formato de mentoria, conduzidos por mim durante toda a sua jornada de aprendizado.
Conteúdo que também ficará gravado e você poderá ter acesso a hora que quiser ou quando precisar. Uma comunidade com especialistas em cada fase do processo construtivo ou de recuperação de um piso de concreto, que irão compartilhar com você anos de experiência forjada por quem atua e entrega resultados nesse mercado, para que assim você tenha um aprendizado mais qualificado e muito mais assertivo. Uma comunidade com acesso a fornecedores parceiros de materiais, equipamentos e serviços relacionados a cada etapa do processo construtivo de recuperação de um piso de concreto, que poderão atuar como seus parceiros nos seus próprios projetos. Uma comunidade que atuará como vitrine para que clientes do Brasil inteiro possam te encontrar e te contratar como especialista em GPC. Uma comunidade com um grupo de apoio para tirar dúvidas, trocar experiências e desenvolver parcerias de negócio. Uma comunidade com plantão de dúvidas semanal para que você possa se sentir amparado durante todo o ano em qualquer um dos seus projetos. Uma comunidade pensada e preparada para te ajudar a alcançar seus resultados na construção civil. Agora pensa, quanto estar nesse ambiente pode ajudar a alavancar a sua carreira ou os seus negócios? Pensa no potencial de melhora dos seus resultados só tendo acesso a esse nível de informação. Quanto tempo você demoraria para conseguir reunir tudo o que você vai ter disponível dentro da comunidade GPC? Além do tempo, quanto você teria que colocar de dinheiro para conseguir desenvolver fornecedores de materiais, equipamentos e serviços que vão te dar todo o respaldo técnico para que você possa assumir as suas responsabilidades como especialista em GPC? Quanto vale ter esse nível de parceria que pode ser proporcionado pela comunidade GPC? No meu caso, como não existia uma oportunidade dessas, eu tive que colocar muito dinheiro na frente antes de colher frutos. Apesar de ter conseguido gerar múltiplos 8 dígitos de faturamento no segmento nos últimos 12 anos, também tive que investir na mesma proporção para acender a minha curva de aprendizado e desenvolver o nível de relacionamento que você vai ter acesso dentro da comunidade. E continua aqui comigo, porque ainda não acabou. Minha maior preocupação na formatação da comunidade GPC foi justamente como conseguir proporcionar o máximo de resultados para cada membro da comunidade e fazer isso a curto prazo, objetivando resultados rápidos. Por isso, preparei um pacote over delivery para quem entrar na comunidade agora. Se você ainda não está acostumado com esse termo, significa entregar mais do que prometido e superar as expectativas. Eu vou detalhar tudo isso no próximo e último episódio dessa série. Mas eu posso dar um spoiler de um dos itens que eu acho de extrema importância, principalmente para você que vai estar iniciando a sua jornada como especialista em GPC. Você terá, dentre outros benefícios, direito a uma consultoria individual comigo para te ajudar no seu primeiro projeto. Como eu disse, eu vou entrar em maiores detalhes no próximo episódio. Mas imagina poder contar com a minha experiência atuando junto com você no seu primeiro projeto como especialista em GPC. Essa iniciativa foi pensada para garantir que você tenha retorno do seu investimento já no primeiro projeto. E a velocidade com que isso vai acontecer vai depender de você, porque eu vou estar aqui para ajudar no que for preciso para fazer com que isso aconteça. Talvez você possa estar se perguntando, quanto que vai custar o acesso a essa comunidade? Por quanto tempo eu vou poder ter esse acesso e desfrutar de tudo que a comunidade GPC pode proporcionar? No quarto e último episódio eu vou abrir essa informação para você, mas agora eu quero avaliar as alternativas que nós temos hoje disponíveis no mercado. Alternativas que você poderia até investir para ajudar a proporcionar novas oportunidades e melhorar os seus resultados e o seu futuro na construção civil, mesmo que elas não cheguem nem próximo do que a comunidade GPC pode proporcionar para você. Uma faculdade que vai custar em média R$ 1.200 por mês e levar em torno de 5 anos para que você possa começar a colocar em prática o que você aprendeu apenas na teoria, pode ser uma delas. Estamos falando de um investimento de quase R$ 100 mil para que você possa começar a atuar e mesmo assim sem nenhum diferencial competitivo.
Não por acaso, já me deparei com graduados na área dirigindo Uber e já participei de algumas formaturas onde era recorrente uma frase: me formei. E agora? Antes de polemizar esse assunto, não estou dizendo que isso não é importante. Eu só quero dizer que apenas um diploma não é a garantia de que você terá resultados e muito menos de que você terá retorno financeiro, dinheiro no seu bolso. Podemos pensar então em uma especialização. Além das pouquíssimas opções disponíveis hoje no mercado para quem quer se especializar na construção civil, você não vai encontrar nenhuma relacionada diretamente ao segmento de pisos de concreto. Então vamos pegar como referência uma especialização em patologias de concreto, por exemplo, onde você vai investir aproximadamente R$1.000 por mês e ainda levar pouco mais de 2 anos para conseguir concluir. E ainda tem como pré-requisito ser formado, ser graduado, para ter acesso a esse tipo de especialização. Somadas, essas alternativas apresentadas representam centenas de milhares de reais investidos e anos de tempo dedicado sem ganhar sequer apenas R$1. Deixa eu te contar uma coisa. Vivemos numa sociedade onde somos julgados e reconhecidos apenas pelos nossos resultados. E eu descobri isso sentindo na pele a duras penas, porque eu não tinha ninguém para me dar uma orientação e me mostrar realmente os caminhos que eu deveria seguir para conseguir conquistar aquilo que eu estava buscando. Com todo esse apoio da comunidade GPC, você vai economizar muito tempo e dinheiro e ainda vai ter a oportunidade de conquistar seus primeiros resultados ainda no início desse ano. Agora deixa eu dividir uma coisa com você. Para conseguir estruturar tudo isso que eu apresentei para você até agora, não é fácil. Isso exige muito tanto de mim quanto do meu time. Por isso, as vagas para quem quer entrar na comunidade GPC serão limitadas. Assim, a sua curva de aprendizado vai poder ser muito melhor personalizada e também a sua experiência muito mais produtiva. Na próxima terça-feira, eu vou te enviar um e-mail com um link de acesso. Esse link de acesso também vai ser divulgado no grupo de WhatsApp. Através dele, você vai poder ter acesso a todos os detalhes e tudo aquilo que você vai ter à disposição dentro da comunidade GPC. Você também vai saber quanto vai custar esse acesso e todas as garantias que você vai ter para não restar nenhuma dúvida e você poder tomar a decisão de abraçar possivelmente uma das melhores oportunidades que vai aparecer para você na construção civil. Se você realmente tem interesse e entendeu que essa oportunidade é para você, embaixo desse vídeo tem um botão de acesso para você entrar por um grupo VIP do WhatsApp que eu estou formando. Quem estiver nesse grupo, além de um desconto especial, terá acesso ao 4º e último episódio antecipadamente. E quem se tornar membro da comunidade GPC já tem um encontro online marcado comigo na próxima quarta-feira, onde eu vou mostrar as 4 etapas fundamentais para o sucesso de um especialista em GPC em qualquer projeto. Se você deseja ter um ótimo retorno financeiro, ser dono do seu próprio tempo e ainda acelerar a realização dos seus sonhos, atuando na construção civil, mesmo que ainda você não tenha experiência, essa pode ser a única chance que vai bater na sua porta com esse pacote fantástico de benefícios. Se você quer trabalhar no mercado com muitas oportunidades, com potencial enorme de crescimento e ainda sair na frente com muitos diferenciais na bagagem e um suporte incrível que vai te ajudar a alavancar seus resultados tanto profissionalmente quanto financeiramente, a hora é agora. Então não deixe de entrar para o grupo VIP. E até o próximo episódio. Te vejo lá.